Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os chakras energéticos. Nós estamos estudando, eu com os meus alunos das aulas online, os chakras energéticos, e esse mês de fevereiro estamos estudando o quarto chakra, o Anahata, da cor esverdeada, localizado aqui no centro do coração, né? O chakra cardíaco, Anahata. E esse chakra é o chakra central. Existem 7 principais canais energéticos ao longo da nossa coluna vertebral. E a gente estudou os primeiros 3 nas últimas aulas, nos últimos meses. O primeiro, o segundo e o terceiro. E agora estamos no quarto chakra. E temos também o quinto, o sexto e o sétimo. Então, o quarto, ele é a representatividade do centro do nosso corpo. 3 canais abaixo e 3 canais acima do coração. Os chakras básicos, esses centros de energia sutis do nosso corpo, eles são muito responsáveis pelas necessidades básicas, a questão de propósito, a questão de relacionar-se, né? Relacionar-se com o meio, relacionar-se consigo mesmo. São chakras básicos, chakras baixos, responsáveis pelo nosso corpo, por a gente se cuidar, por a gente se perceber. E aos poucos que a gente vai subindo os estudos, crescendo os chakras e os estudos, né? A gente estuda o primeiro, que é a base, e vai subindo, nós chegamos agora no centro do coração. A energia central, que é a energia não só da manifestação do que a gente deseja, mas também de uma relação amorosa, carinhosa e saudável com todo o meio. Então a gente sai dos chakras mais básicos, voltados mais para si, como que a gente sente, como que a gente se percebe, como que os outros percebem a gente, os nossos reais propósitos, o que a gente precisa de verdade para sobreviver, para estar bem, para estar em equilíbrio, e também a questão sexual, a questão de prazer, a questão de procriação. A gente agora estuda o amor, a generosidade, o perdão, o amor incondicional, a compaixão. São esses sentimentos intrínsecos dentro de nós que vão ser aflorados com esse quarto chakra. A partir do momento que a gente para perceber a energia que circula nessa região, expandir, abrir esse chakra, desbloquear esse chakra de possíveis bloqueios, sejam bloqueios físicos, alguma questão do próprio coração, sejam bloqueios energéticos, questões mal resolvidas no passado, sejam questões emocionais, dificuldades, seja uma mente mais agitada que te impede, né? Te permite não viver a vida com as suas emoções mais em equilíbrio. Então a gente vai desabrochando esse canal energético para que a gente viva com muito mais qualidade, deixando aflorar esses sentimentos que são cruciais para nossa saúde, para a convivência, que é o amor, a compaixão, a paz, o amor incondicional, o perdão, a generosidade. Então esse chakra central, ele nos permite, uma vez que a gente está com todo esse apoio, com os nossos centros energéticos abaixo do coração, mais em alinhamento, a gente está vivendo o nosso propósito, a gente está conseguindo viver bem, a gente está conseguindo ter relacionamentos saudáveis, estamos conseguindo aí superar dificuldades na questão de sobrevivência, tá tudo certo aqui embaixo. A gente começa a perceber qual é o nosso papel no mundo, como é que a gente pode viver de fato muito bem com a natureza, com as diferentes comunidades que a gente vive, como é que a gente pode ser mais generoso, como é que a gente pode ser mais compassivo, como é que a gente pode perdoar, principalmente perdoar a si, e também perdoar os outros, para que deixe o passado onde está e possa renascer, reviver, recriar a nossa própria realidade. Então ele é um centro de consciência muito profundo desses sentimentos que estão ali da nossa essência, e tem a ver com o elemento ar. Então quando a gente respira, a gente traz muito mais oxigênio para os pulmões, que então vão percorrendo, né, vão crescendo essa energia do coração. O ar, ele vai trazendo mais energia para o coração, mais energia para os pulmões, e quando a gente tem os pulmões saudáveis, a gente consegue executar muito mais a nossa saúde, as atividades do dia a dia, e assim melhorar
essa questão emocional, melhorar esses aspectos do nosso coração, né? Então, quando respiramos, a gente leva o ar para os pulmões, que se encarrega de levar para o coração e todas as células, a energia transformadora do amor, a energia transformadora dos sentimentos sublimes, né? Então fala-se aqui que o chakra do coração é o centro energético do corpo sutil mais poderoso, porque ele nos linka também com a espiritualidade, com a importância de se abrir para o espiritual, se abrir para as energias que a gente não consegue enxergar a olho nu, né? Transformando a nossa consciência, né? A gente sai da mente, a gente sai do interno da mente, do intrínseco e coloca tudo que a gente deseja em ação. Então, ajuda no equilíbrio emocional, ajuda a transmutar sentimentos negativos, estresse, ressentimento, raiva, vergonha. Ajuda também a prática do perdão, não esquecer o que aconteceu, mas não reagir mais quando lembrar daquele acontecimento, né, conseguir de fato perdoar a si, perdoar o outro e deixar essa energia fluir. Compare-se esse chakra como um instrumento musical que, uma vez tocado de forma apropriada e com suavidade, conhecimento e fluidez, gera um som muito bonito, muito harmônico, deixando o coração ser tocado, né? Então, é um chakra de profunda sabedoria, um chakra que a gente precisa resolver essas questões emocionais. A gente precisa, na vida adulta, onde a gente tem muito mais consciência, muito mais formas de regular as nossas emoções, a gente precisa equilibrar essas emoções, porque elas regem muito a nossa vida, principalmente as nossas decisões. 90% do que a gente decide é com base no coração. São decisões mais irracionais, mais sentimentais. E é preciso, já que o coração lidera a nossa vida, né, a maioria da parte do tempo, a gente precisa do equilíbrio, porque a gente também não deve exacerbar o uso das emoções e deixar que as emoções falem por si, que a gente fale o que a gente pensa com base nas emoções, que a gente reaja pelas emoções, porque geralmente quando isso acontece, a gente tá fora do eixo do equilíbrio e a gente tem dificuldades depois de lidar com as situações, às vezes falar alguma coisa no auge daquela fúria da emoção, daquele calor da emoção e depois se arrepender, e as palavras têm muito peso, né? Então, ter muito cuidado, ter mais clareza, mais sensibilidade com as nossas emoções, a forma como a gente reage às situações, os gatilhos, né? A causa raiz, tudo que vem com as nossas questões emocionais, tudo que vem com essa complexidade que são as emoções, né? Que é essa região do coração. E o elemento ar, ele realmente tem essa capacidade de levar o prana, a energia vital, circular por todo o corpo. Então, através do elemento ar, nós regulamos as nossas emoções, porque o elemento ar lhe traz vitalidade, traz oxigênio para o nosso corpo, acalmando o sistema nervoso, fazendo com que a gente saia do automático, saia daquela reação das emoções e consiga se autorregular, consiga se autoequilibrar, consiga se estabilizar melhor, gerindo melhor os estresses, gerindo melhor as situações que nos são apresentadas, né? As coisas que a gente não tem controle, lidando melhor com aquilo que a gente não tem controle, né? Então, é uma forma de você varrer, eliminar padrões de pensamentos negativos, né? Que tem a ver com o coração, ressentimentos, dores, mágoas. De uma vez por todas, se livrar do peso das emoções, dos traumas do passado, se dá essa oportunidade de criar leveza no seu coração. E o que a gente faz para nós, o trabalho que a gente faz voltado para nós, o autoconhecimento, segundo o yoga, é uma forma da gente se fortalecer e então praticar isso fora da gente. Então, tudo começa dentro de nós. Como é que você quer que cobra de uma pessoa, de um cônjuge, de uma pessoa ali do seu dia a dia, família, amigos, colegas de trabalho, equilíbrio se você não está equilibrado, né? Como é que você cobra uma pessoa de falar com calma, de ser calma, de ter mais controle se você não tem controle, né? Tem que começar sempre com a gente, com o nosso interno. E tudo que vai acontecer no externo é uma reflexão desse
interno. Então, se auto-observar, observar suas emoções, observar o que te tira do teu foco, quais são os gatilhos, né? As coisas que acontecem, pessoas, situações, coisas que nos tiram do nosso equilíbrio emocional. O que está por trás daquela repetição daquele padrão de comportamento, daquela repetição do padrão emocional, né? Dá uma estudada lá atrás, né? O que pode ter levado você a ter esse comportamento padronizado, tóxico, que te afasta de relacionamentos saudáveis, que te afasta das pessoas, que te afasta da sua essência, do seu centro, que é amor, que é luz, que é generosidade, que é compaixão. E uma vez que a gente tem essa regulação e tem o nosso coração preenchido, a gente consegue mais facilmente ser generosos, mais facilmente ajudar o próximo, né? Dar quando a gente está em equilíbrio, a gente doa quando a gente recebe, né? A gente não consegue doar mais do que a gente consegue. A gente precisa primeiro estar abastecido, né? Então essa energia vital que quando a gente respira, quando a gente exercita, quando a gente traz consciência para esse corpo, para esse coração, quando a gente exercita isso, né, nas práticas do yoga, em outras atividades físicas que exigem respiração, exigem consciência corporal, exigem atenção plena no que você está fazendo em você, mais facilmente você consegue atingir esses estados de equilíbrio, mais facilmente você consegue acalmar o seu sistema nervoso e as emoções também se estabilizam, né? Então, quando há muito fogo, né? Quando há muito fogo, o ar ele tá justamente ali para regular a temperatura do seu corpo, né? No auge das emoções, com o elemento fogo, o ar ele equilibra, ele traz de volta você para o seu centro, né? Então, quando esse chakra, quando tá muito expansivo, o que acontece que é excessivo, que essa energia pode estar excessiva, a pessoa às vezes fica muito desligada, né? Muito aérea, muito disperso, avoado, sente-se sozinho, isolado, com medo de se envolver, medo de se machucar, problemas nos relacionamentos, né? Com esse receio, essas inseguranças, dificuldade de se comprometer nos relacionamentos, falta de empatia, de simpatia, de compaixão, uma pessoa mais egoísta, mais egocêntrica, muito crítica. E existe também a possibilidade do seu chakra estar mais desequilibrado no sentido de deficiente, tem menos energia nessa região, então a pessoa se apega demais, ela doa-se demais, deixando de lado a si próprio, as suas necessidades, a pessoa que se apaixona muito fácil, se machuca muito fácil, cria muitas expectativas com relação aos relacionamentos, não só amorosos, mas o relacionamento com toda uma comunidade, com as pessoas que convivem, sempre buscando criar expectativas ou sempre buscando alguma recompensa, né? Essas pessoas se frustram muito facilmente, então precisa abrir, expandir o chakra nessa região. E quando há um equilíbrio nesse chakra, há muito mais a autoaceitação, a confiança, a sensibilidade, a intuição. O chakra cardíaco está muito próximo da garganta, o chakra das palavras, e também da intuição, o sexto chakra, o Ajna chakra. Então a intuição, as palavras e o coração ficam mais em harmonia. Há muito mais o sentimento de esperança, de não desistir das coisas fácil, a resiliência, né? E também o amor próprio, que acho que o principal é o amor próprio, a generosidade própria, né? Você ter esse tempo para se cuidar, se gostar, se aceitar, se amar, deixar sentir e assim então poder projetar isso para fora de uma forma equilibrada. Para podermos amar é necessário equilibrar não só os chakras de cima, mas também os de baixo e também a mente e o corpo, mas mais ainda o corpo que transcende para que deixemos de lado o ego e a noção de separação e individualidade. Então aqui fala-se muito sobre você expandir-se e além de você, deixar com que o ego fique no cantinho dele e consiga ir além do ego, e além dessa ideia de separação, de individualidade. Nós estamos todos juntos, a gente faz parte do meio, a gente faz parte da natureza. Então eu estou no outro como o outro está em mim. Eu sou um reflexo de você, você é um reflexo de mim. Então a gente não deve mais ver o outro como uma ameaça, como uma competição, e sim enxergar o outro como uma possibilidade de parceria, uma possibilidade de
colaboração, de cooperativismo, né, como diz o meu pai, né, criando relações saudáveis, criando oportunidades, né, dando essa chance, se permitindo essa chance de viver bem, com saúde e compartilhar tudo isso com os demais. É sobre isso esse chakra o Anahata. Ficam aqui as informações. Uma ótima prática a todos, um ótimo mês de estudos a todos. Sejam todos bem-vindos quem quiser participar e até o nosso próximo vídeo. Namastê!